Então no Nordeste só tem vagabundo, é o que muitos dizem. E aí pessoal, como é que vai? Como é que estão todos vocês aí? As eleições acabou, todo mundo soube qual foi o resultado, o que aconteceu. E como de costume, estão culpando o Nordeste por Lula ter se reeleito. E a culpa verdadeira, né? Realmente foi o Nordeste que em peso elegeu o governo petista. Mas vou te falar uma coisa, no Nordeste não tem só vagabundo. Na verdade, no Nordeste não tem vagabundo. No Nordeste tem muita gente trabalhadora. O Nordeste é um estado, é uma região de muita gente trabalhadora, tá? Então não é justo falar dessa forma pejorativa do Nordeste, em que o Nordeste só tem vagabundo e que o pessoal lá só quer assistencialismo e tal. Cara, o maior erro da vida é pensar dessa forma. Você tem que pensar de outra forma. O problema do Nordeste é a política, a educação, a forma de que é direcionada essa política e essa educação. Aí você vai falar, mas como assim o Nordeste tem problema na educação e mesmo assim é a região que mais tem medalhas do Enem? Cara, é o direcionamento educacional, tá? Entendeu? Se você direciona a educação para só agir de uma forma, ela vai agir só daquela forma. Porque, por exemplo, a escola pública brasileira, te ensina a ser funcionário, ela te ensina a sempre ser CLT, para você sair para trabalhar para os outros. Você entendeu? Não te ensina você ser um empresário, você ser empreendedor, entendeu? Esse é o problema da educação do Nordeste. A gente aprende muita coisa. Eu sou nordestino, eu sei muito bem. A gente aprende muita coisa, mas coisas que não vamos usar na nossa vida. Vamos usar no máximo no Enem para passar de ano, para passar na prova. Entendeu? Porque a gente não aprende sobre política e se aprende a pouca coisa, é bem por cima. A gente não aprende como funciona cada engrenagem política. Qual é as ideologias. A gente não aprende o porquê um comunismo é ruim, porque tal coisa é ruim. A gente aprende o básico do básico e só, a gente não cria opinião. E por exemplo, o Nordeste tem uma questão política muito forte das prefeituras serem a maior fonte de emprego da cidade, principalmente cidades menores. Então, é de interesse político que não tenha muitos empregos. Por quê? Porque no Nordeste se criou-se uma cultura do o prefeito tem que dar, o prefeito tem que entregar às pessoas, entendeu? O emprego vem da prefeitura. O recurso de fazer alguma coisa na cidade, prefeitura. E isso é muito importante para as pessoas, entendeu? Porque é dessa forma que ela vai enxergar a política ali, de quem tá fazendo, de quem tá dando. Então, o político não é burro, ele entendeu isso. Ele entendeu que para ele continuar no poder com a vida de marajá que ele tem, isso é o Nordeste todo, tá? Os políticos agem dessa forma. Ele precisa dar aquelas migalhas. E quando um presidente, porque você tá vendo uma região onde não tem quase nada de industrialização, de emprego, de comércio. As pessoas são trabalhadoras. Se tiver emprego, as pessoas trabalham, mas não tem. As pessoas não têm de onde tirar. Quando chega um político e dá um pouquinho, para eles, aquilo ali é o suficiente. Não é questão de ser o suficiente, mas já é alguma coisa. Entendeu? É importante para eles. Eles conseguiram ser visto. Eles falam, agora eu tô sendo visto por alguém, pelo esse governo. Aí quando vem Lula e fala, você vai voltar a comer picanha, você vai voltar a poder fazer esse churrasquinho, beber sua cervejinha. Compra pela barriga, porque as pessoas precisam primeiramente pensar em comida, em comer, em alimentar sua família. As pessoas não estão pensando nas ideologias, as pessoas não estão pensando na economia, assim, no modo geral. As pessoas estão pensando em chegar no mercado e comprar comida. E foi onde o Bolsonaro pecou. Na hora que ele chegou no mercado, a pessoa chegou no mercado e viu que tava tudo caro. E o pobre mede
se o governo tá bom ou ruim pelo mercado. Se ele chega no mercado e consegue comprar com salário mínimo, olha, com salário mínimo, uma comida decente para ele, ele acha que o governo tá ótimo. E quando chega no mercado e vê que tá tudo caro, ele já fala, esse governo não tá bom. Ele não quer saber de outras questões econômicas. Então o político nordestino entendeu isso. Então para ele o curral eleitoral é mais importante do que a evolução da região. Então eles não procuram evoluir a região, trazendo emprego, trazendo oportunidade para o povo. Eles procuram manter o curral eleitoral deles, porque eles estão vivendo bem. Eles, não as pessoas. As pessoas vivem com mínimos. Para eles, não importa se as pessoas estão com mínimo ou não. Importa que eles continuem no poder e mandando. Entendeu? Então, dessa forma, o Nordeste não vai para frente. Porque o povo quer trabalhar. É tanto que a maioria dos nordestinos, maioria não, grandes partes dos jovens nordestinos sai de lá para vir trabalhar aqui porque eles querem um emprego. As pessoas querem trabalhar. E os políticos entendem assim. Se as pessoas tiverem emprego, tiverem liberdade para escolher o que elas querem de prefeito, de vereador, sem precisar depender da prefeitura para trabalhar, para manter aquela comida, para manter aquela vida deles no mínimo, os políticos entendem que eles vão ter a liberdade para escolher melhor. E eles não querem isso, eles querem que a pessoa pense só com a barriga, que a pessoa pense só em comer, em pessoas pensem só no mínimo, entendeu? Aí eles continuam mantendo a política, vivendo na politicagem, dando aquilo, se aparentando como ele é o herói, ele é o salvador, que ele que dá tudo. O político pensa assim, quanto mais ele aparece dando, melhor pra ele. Por isso que você viu o Bolsonaro e o Lula falando em auxílio, o Bolsonaro e o Lula falando em dar. A política funciona dessa forma, comprando você pela barriga. Se o país, o nosso Brasil, principalmente o Nordeste, tivesse a oportunidade de emprego para todos, tivesse uma boa condição de vida, eles não iam pensar dessa forma, porque eles saberiam que o pessoal ia ter tempo para pensar em outra coisa. Quando você tá bem de vida, assim, falando, você tem comida, você tem um bom emprego, você tem a preocupação de ter um carro bom, você começa a pensar na política de outra forma, você começa a pensar de uma forma que, como as pessoas de classe média alta pensam, na economia no geral, pensa no investimento, pensa em empreender. E o pobre não pensa assim, o pobre pensa em, eu preciso trabalhar para comer. E quando eu vejo um presidente falando que vai te ajudar de tal forma, te dando o mínimo, eles falam, o que eu preciso para viver no momento é comida. Eu não vou pensar em taxa de não sei o que, taxa Selic, imposto. Não, ele não vai pensar nisso. Ele não sabe nem o que é isso. O pobre normalmente não sabe nem o que é isso. Até para quem é estudado é difícil entender todos esses rodamentos políticos e tal. Então, o político entendeu isso, principalmente o político do Nordeste. Entendeu que o povo precisa, que o povo precisa não, que o povo só quer ser visto e um mínimo. Então, a educação do Nordeste é focada em outras coisas, não na política. É focada em coisas que a gente nunca vai usar na vida. Então a gente cresce sem saber como funciona cada engrenagem. A gente vai pro mundo sem saber como funciona a engrenagem política. E o jovem, principalmente o jovem, ele é muito coração. Ele pensa muito com o coração. E quando vê um político também falando muito no bom, que ele vai dar, que ele gosta dos pobres, que ele é justiceiro com o pobre, comprou o jovem, comprou a senhorinha também que não entende, entendeu? Então não é por maldade que o Nordeste volta no Lula, é porque eles foram ensinados dessa forma, eles foram entendidos dessa forma, entendeu? Porque lá atrás, bem lá atrás, quando o país era mais focado aqui em Minas Gerais, em São Paulo, Minas Gerais, eles foram esquecidos. E quando chega um cara como o Lula e falando bem do pobre, que não sei o que, representou eles. É um pecado de lá atrás que tá até hoje, que o Lula entendeu muito bem como é que funciona.
Que ele falou, mano, o voto do cara não importa se ele é rico ou se ele é pobre, vai valer por um. E o que mais tem no país? Pobre. Então eu vou trabalhar pra esse pobre. Vou trabalhar a mente desse pobre. Entendeu? Então você não adianta você choramingar. Ah, o Nordeste é isso, é aquilo. Não. Tenta fazer de outra forma, cara. Tenta entender. Porque o nordestino vota no PT. A maioria, né? Nem todos. Entenda isso. Não saia julgando. O Nordeste é assim hoje por questão política. O Nordeste é mal desenvolvido por questão política. Eles precisam manter o Nordeste mal desenvolvido para manter o correio eleitoral. Porque o voto do pobre e do rico vale por um. E eu não tô aqui defendendo que o rico deveria ter mais validade, não. Eu tô defendendo que as pessoas deveriam acordar e começar a cobrar, principalmente os nordestinos, cobrar os políticos a levar emprego e oportunidade para todos. Porque nenhum nordestino gosta de sair do Nordeste para vir trabalhar aqui de segurança, de sei o que, em São Paulo. Eles vêm por necessidade. O nordestino não é trabalhador. O nordestino é um povo sofredor. O problema de lá são os marajá, os políticos que dominaram lá e chegaram nessa caixa política e tomaram tudo para si e dão só as migalhas. Eu falo isso por experiência própria. De eu ver o político levando as pessoas por um saco de cimento, por uma cesta básica, por um emprego de mísero emprego de um salário nem mínimo, é até menos. Porque as pessoas passam necessidade, as pessoas precisam sobreviver. E o mínimo para ela já é o suficiente. Entendeu? Entenda esse lado. O Nordeste está assim hoje porque é de interesse político que o Nordeste continue na miséria, para eles aparecer como herói dando o mínimo. Entendeu? A região de cá da Sudeste, que já entende mais um pouquinho de política, porque já tirou aquela preocupação de comida e começou a se preocupar mais com a política, porque tem comida, tem emprego, tem oportunidade. Você vai no interior de São Paulo, cada cidade tem uma indústria, tem alguma coisa, tem um foco industrial, um foco, como posso dizer, um foco no capitalismo, né? Que é onde todo mundo tem oportunidade de emprego, todo mundo consegue viver bem. Já no Nordeste, não. Muitas cidades só dependem muitas cidades só dependem da prefeitura para sobreviver. Então, para as pessoas é importante para as pessoas nordestinas que não entendem de política, não têm esse conhecimento, é importante que chegue lá um Lula da vida e as represente. E o Bolsonaro não soube fazer isso. E ele falhou muito na hora que ele não levou a oportunidade de emprego para o nordestino. Não direcionou a educação. O PT vai voltar novamente aí e vai continuar doutrinando o pobre para continuar sendo votado nele. Entendeu? E é isso. Entenda as coisas antes de falar. Valeu, pessoal. É isso aí. Espero que não tenha ofendido ninguém. Inscreva-se.